Fala pessoal, aqui é o Felipe do canal Comandante do Campo. Estamos aqui em mais um vídeo. Hoje vamos trazer um conteúdo diferente aqui pro canal. Nós vamos fazer uma retrospectiva, né? Nós vamos fazer uma retrospectiva do ano do Goiás e do Internacional. No primeiro momento nós vamos fazer só do Goiás e depois já vamos seguir pro Internacional. Bem, então, né, começando aqui nessa retrospectiva, né, do Goiás. Nós tivemos um ano muito ruim, foi um ano muito ruim, um ano de fracasso, né, que o Goiás consumiu nessa temporada de 2025, né, um time que fracassou no Campeonato Goiano, né, mas não só isso, né, não foi só esportivamente, nós tivemos também questões administrativas que também deram errado, contratações de jogadores que também deram errado. Então tudo isso deu errado. Nesse começo de 2021 nós tivemos também a contratação de Jair Ventura, né? Que a gente já sabia, né? Que a tendência ia para dar errado. Pelas contratações, pelo investimento que foi feito, daria para o Goiás brigar pelo título do Campeonato Goiano. Mas não foi isso que aconteceu. O Goiás fez uma primeira fase de Campeonato Goiano muito ruim, né? Ficando em terceiro colocado. Posso estar enganado, mas foi terceiro colocado. Pegou nas quartas de final o Craque, né? E o Vila Nova. Né? O Craque nas quartas de final e o Vila na semifinal. E a gente sabia que a gente já sabia que ia dar errado, porque o Goiás não jogava nada com o Jair Ventura. O Jair Ventura é um treinador retranqueiro, medroso, né? Um treinador que não tem postura e ao mesmo tempo o time também era muito ruim. Era, não digo inqualificável, mas era insuficiente, né, para uma temporada, né, deste ano. Então o Goiás fracassou nesse campeonato goiano, né, com eliminação vexatória para o Vila Nova. Aí nós tivemos também a Copa Verde, onde o Goiás chegou até a final e perdeu para o Paysandu. Né, o Jair Ventura foi demitido depois desse jogo contra a Brasiliense, onde o Goiás também não jogou absolutamente nada. Né, ele foi demitido. E aí veio o Wagner Mancini, né? O Mancini que conseguiu um incrível e inalcançável 7 vitórias, né, no ano passado. Né? Só que não foi o suficiente para o Goiás conseguir o acesso. E, e aí o Mancini chegou, né? O Goiás fez um primeiro turno muito bom de Série B. Mas antes de falar da campanha na Série B, nós tivemos, né, o Goiás perdeu, né, o título, né, da Copa Verde, onde daria a vaga para a terceira fase da Copa do Brasil, perdendo para o Paysandu nos pênaltis. Né, o primeiro jogo foi 0 a 0 lá no Pará, o segundo jogo acabou sendo 1 a 1 e o Goiás acabou perdendo por 5 a 4 nos pênaltis. Já na Série B, a gente teve uma Série B, o primeiro turno de Série B muito bom, muito positivo, de um time competitivo, de um time com postura, de um time com vontade, né, com jogadores com qualidade técnica. E aí o Goiás até que liderou, né, a Série B, né, liderou, acho que foi 20 e poucas rodadas, né, o Goiás era líder da Série B. Foi um primeiro turno muito bom, muito positivo, né, de um time que fez sim por merecer naquele momento. Só que aí nós fomos pro segundo turno e aí a gente viu que as coisas começaram a dar errado, né, muito por culpa dos jogadores, do técnico e dos dirigentes. Culpa do Mancini é que o Mancini, depois que teve o problema né, da concussão lá do Lucas Ribeiro e do Luiz Felipe, o Mancini passou a inventar muito, né, escalação. Tanto que o Goiás, para suprir essas ausências, trouxe o Tite,
né? Lá que estava no Fortaleza. Veio também outros jogadores como o Wellington Rato, né? Veio, enfim, o Brian também veio, mas o Brian foi mais pro final. E aí, depois disso, cara, nós tivemos vários problemas, né? O Mancini, e o Moraes também. O Mancini passou a inventar muito, colocou já inventou zagueiro de volante, lateral de ponta. E aí o Goiás começou a ter uma queda muito brusca de rendimento. E aí, tanto que o Goiás passou a ganhar menos e perder mais jogos. Tanto que perdeu pro Vila, né? Inclusive no segundo turno por 2-0 tomando um totó de bola. Mas a gente já sabia, cara, que ali o Mancini perdeu o grupo. Né, as escolhas do Mancini já não foram as melhores. O time já não tinha mais aquela tranquilidade que tinha, né, com a bola. E o time fracassou, né? Fracassou. Tanto que demoraram para demitir o Mancini, né? Isso aí foi um erro da direção do Goiás de ter demorado para demitir o Mancini. Esperou o Goiás empatar com o Atlético, né? Que era assim um jogo mais fácil para o Goiás conseguir os 3 pontos. Esperou empatar com o Atlético para aí sim tomar uma atitude. Aí saiu, aí tanto que o Andrino foi demitido junto com o Mancini. Aí a gente teve o Fábio Carille, né, para essa sequência aí de 6 jogos que faltava. O Carille ganhou 3 e perdeu, acho que foi 4 ou 5 derrotas. E não foi por culpa do Carille, né, cara, que o Goiás não conseguiu acesso, mas muito por culpa da diretoria, né, que não teve pulso para cobrar, né. E não teve pulso também de contratar jogadores que o Goiás estava precisando. O Goiás foi um time, este ano de 2025, um time deficiente de posições. O Goiás não tinha o primeiro volante, a gente cobrando a contratação de um primeiro volante, de um segundo volante, de uma reposição para o Anselmo Ramon. Também não foi trazido. Então, assim, no meu entendimento, o Andrino achou que com esse time ia ser o suficiente para o Goiás conseguir o acesso. E não foi isso que aconteceu. Tanto que sim, o Goiás só dependia dele na última rodada para subir e o Goiás fracassou. Perdeu para o Remo por 3-1 e foi um fracasso, cara. O fracasso do Goiás não vai nesses confrontos diretos, vai pela incompetência, né, do time que cara, um time que tinha 20 pontos, né? Não, 20 não, 10 pontos, né? Pro quinto colocado. Era um time que estava muito próximo para subir, né? E dava essa impressão. Só que aí o segundo turno mostrou a verdade. Que quando esse time começou a ser cobrado pela torcida, o time murchou, broxou. O time teve uma queda muito brusca nesse segundo turno. Isso aí acabou sucumbindo, né, nesse fracasso, né, pelo acesso. E agora em 2026, né, vai ser um ano que financeiramente o Goiás vai ter muito pouco dinheiro, né? Para um time que era muito rico, né, é o Goiás, porque a gente sabe, né, o Vila, né, o Vila Nova é um time que se prepara, que já está acostumado. Só que o Vila era muito criativo no mercado. E o Goiás, assim, por ser rico, o Goiás contratava muito, muito medalhão, né? E a gente viu, né? Os medalhões fracassaram, né? Não deram certo. E 2026 vai ser uma dura realidade, né? E nós vamos cobrar, sim, nós vamos estar cobrando que esse ano que o Goiás consiga esse acesso. Nós não vamos aceitar mais um erro de planejamento, nós não vamos aceitar mais um ano de fracasso. A gente precisa, né, de agora, de resultado, né, de que esse time mostre, né, que mostre pro torcedor que vai brigar pelo acesso, né. O novo treinador que chegou agora, o Daniel Paulista, ele tem que dar conta disso, ele tem que estar ciente que o orçamento vai ser muito curto, né, tanto que o Goiás está se preparando para essa realidade.
Então eu espero que o Goiás faça uma Série B muito boa e com acesso garantido, que não dá mais pro Goiás, né, fracassar. Nós não vamos aceitar mais esse ano de fracasso. A diretoria tem que estar muito atenta, né, Michel Alves, todo mundo. O Goiás tem que aceitar no seu planejamento. O Goiás não pode ficar errando igual que foi nos últimos anos, tá? Então, assim, nessa retrospectiva do Goiás foi um ano de fracasso, um ano vergonhoso, né? Um ano que, com acesso na mão, o Goiás conseguiu essa pipocada mais uma vez. Então é isso aí, gente. Encerrando aí mais um vídeo. Quem puder curte e se inscreva no canal, tá? Fui.